Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi Suwakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang namami Imam Kumayam Bhagavatam Saranangata Udisava Pajitai no Bhagavasatha Yasachamayam Bhagavato Tamang Rochema Ime Hisakare Hitam Bhagavatam Sasadama Sasauka Sangha Vipujayama Panadani Mayantang Bhagavantang Vachaya Bhigaitum Pupu Bhaganamakaranche Vabhutana Satiniyan Chakaromase Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tangko pana bhagavantang evangeliyano kiti sato apugato. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Vicha charana sampanno sukato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati sattha deva manusanang buddho bhagavati handamayang buddha bigiting karomase tavarada diguna biyuto Sudha piñana karuna isamagatato bodhesiyo sujanatang kamalang vasoro Vanda mahang tamaranang sirasa jinendang Buddhoyo sambapaninang saranang kemamutamang Patamanusati tarang vandamitan sirenahang Buddha sahasmidasoa Buddho me samikisaro Buddho dukkha sagadacha Vidata chaitasame Buddha sahang niyademi Sarirang jivitang chidang Vandanto hanjarisami Buddha seva subodhitang Nati me saranang anya Buddho me saranang varang Etena sacho vajena Vadeyang satu sasane Buddha me vang dhammanena Yam punyang pasutan nida Sabbe piyantarayame mahisum tasate jasa. Pandamayang dhammanusataniyang karomase. Bhagavata dhammo sanditiko agaliko ehipasiko opanaiko pachatang veditambo vinyuhiti. Handamayang dhamma bigiting karomase. Jiguna yoga vasena seyo. Yo magapaka pariyati vimoka vedo. Dhammo kulo kapatana tatatari tari. Vanda mahang tamaharang varadamametang. Dhammo yo sambapaninang saranang ke mamutamang. Dutiyānusati tharang vandamitang sirenahang Dhamma sahasmidasowa Dhammo me samikisaro
Dhammo dukkha sagata cha vitata chaitasame Dhammasahang niyademi Sariran jivitan chidang Vandanto hang charisami Dhammaseva sudhammatang Nati me saranang anyang Dhammo me saranang varang Etena satchavajena Vateyang satu sasane Dhamma me van dhammanena Yam punyang pasutan nida Sabe piyantarayame Mahisung tasate jasa Andamayang sangha nusatiniang karomase Bhagavato Savaka Sangho Ujjupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samiji Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidan Chattari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Isa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaneyo Anutarang Punyaketan Lokasati Pandamayang Sangha Vigiting Karomase Supati Pati Guna Diyuto Yota Pito Variya Pugala Sankaseto Sila Didhamma Pavara Sayakaya Chito Vanda Mahang Tamariya Naganang Susutang Sanghoyo Sambapaninang Saranang Kemamutamang Tatyanusati tarang vandamitan sirenahang Sanghasahasmidasoa Sangho me samikisaro Sangho dukkha sagata cha Vitata chaitasame Sanghasahang niyademi Sariran jivitan chidang Vandanto hang charisami Sanghaso patipanatang Nati me saranang anyang Sangho me saranang varang Etena satchavajena Vateyang satu sasane Sangha me van dhammanena Yang punyang pasutan nida Sambe piyantarayame Mahisung tasate jasa Aham Sukito Homi, que eu seja feliz, Niduko Homi, que eu seja livre do estresse e da dor, Awero Homi, que eu seja livre de animosidade, Abeya Pajo Homi, que eu seja livre da opressão, Anigo Homi, que eu seja livre de problemas, Sukhiyatanam pariharami, que eu me cuide com tranquilidade, Sabe satta sukhita hontu, que todos os seres vivos sejam felizes,
Sambe Satta Vera Hontu, que todos os seres vivos sejam livres de animosidade. Sambe Satta Bhya Hontu, que todos os seres vivos sejam livres da opressão. Sambe Satta Hontu, que todos os seres vivos sejam livres de problemas. Sambe Satta Sukhiyatanam Pariharantu, que todos os seres vivos se cuidem com tranquilidade. Sambe Satta Sambaduka Pamuchantu, que todos os seres vivos sejam livres do estresse e da dor. Sambe Satta Lata Sampatito Mavigachantu, que todos os seres vivos não sejam desprovidos da boa fortuna conquistada. Sambe Satta Kama Saka Kama Dayada Kama Yuni Kama Bandhu Kama Patisarana. Todos os seres vivos são os donos de suas ações, herdeiros de suas ações, nascidos de suas ações, relacionados através de suas ações e vivem dependentes de suas ações. Yankamam Karisanti Kalayanam Wapapakam Vadas Dayata Bhavisanti. Seja lá o que eles façam, para o bem ou para o mal, isso eles herdarão. Sambe Sata Sarahontu Awera Sukha Jivino. Que todos os seres vivos vivam felizes, sempre livres de animosidade. Katam Punya Palam Maiham Sambe Bhagi Bhavantu Te. Que todos compartilhem das bênçãos vindas do bem que eu fiz. Hotu Sambang Sumangalang, que todas as bênçãos estejam presentes. Rakantu Sambadevata, que todos os devas o protejam. Samba Buddhanu Bhavena, através do poder de todos os Budas. Soti Hontu Nirantaram, que você esteja bem para o sempre. Hotu Sambang Sumangalang, que todas as bênçãos estejam presentes. Rakantu Sambadevata, que todos os devas o protejam. Sambatamanu Bhavena, através do poder de todo o Dhamma. Soti Hontu Nirantaram, que você esteja bem para o sempre. Hotu Sambang Sumangalang, que todas as bênçãos estejam presentes. Rakantu Sambadevata, que todos os devas o protejam. Samba Sanghanu Bhavena, através do poder de toda a Sangha. Soti Hontu Nirantaram, que você esteja bem para o sempre.
So good evening, everybody. We can just keep meditating, waiting for Tanajan. Se a gente pode então continuar meditando até que esperando Tanajan.
Boa noite, Tanajan. Boa noite. Como vai? Tudo bem? So we are ready when you are. Estamos prontos. Ok. Combinado. Last night we discussed how the practice of the Dharma, even though it requires that you develop a healthy sense of self, also makes you less and less focused on issues of self and more focused on your actions, in particular how to act in the most skillful way. This change in focus makes it easier to see your sense of self not as a solid thing, but as a series of actions as well. This also makes it easier to let go of any unskillful sense of self that would get in the way of the practice. Ontem à noite discutimos como a prática do Dhamma, apesar de exigir que você desenvolva uma noção saudável do eu, também o torna cada vez menos focado em questões do eu e mais focado em suas ações. Em particular, como agir de maneira mais hábil. Essa mudança de foco torna mais fácil ver sua noção do eu não como algo sólido, mas como se fosse uma série de ações. Isso também torna mais fácil de deixar de lado qualquer noção de eu inábil que atrapalharia na prática. The act of letting go of an unskillful sense of self is precisely where you begin applying this perception of not self in a skillful way. As you might remember from our earlier talks, every sense of self carries an implicit not self. Whatever lies outside the boundary of yourself is, by definition, not self. As you learn to pare down the range of activities you identify as you or yours, you expand the range of things that you used to identify as self, but no longer do. That's the range of not self. And as you see more and more clearly that you have many senses of self and that they're all activities, it's easier to let go of these senses of self on more and more refined levels and to label the senses of self you abandon as not self, because you find that the mind experiences a greater and greater happiness when you do. In this way, you let go of your old ways of identifying yourself without any nostalgia, because you see that they place limitations on your happiness. You come to see the perceptions of not self not as a denial of your strategies for happiness, but as strategy leading to happiness of a higher and more relentless sort. O ato de abandonar uma noção do eu inábil é precisamente onde você começa a aplicar a percepção do não eu de uma maneira hábil. Como você deve se lembrar de nossas palestras anteriores, toda noção de eu carrega um não eu implícito. O que quer que esteja fora do limite do seu eu é, por definição, não eu. À medida que você aprende a reduzir o espectro de atividades que você identifica como sendo você ou seu, você expande o espectro de coisas que você costumava identificar como eu, mas não identifica mais. Esse é o espectro do não eu. E à medida que você vê cada vez mais claramente que tem muitas noções do eu e que todas elas são atividades, fica mais fácil de abandonar essas noções do eu em níveis cada vez mais refinados e de rotular as noções do eu que você abandonou como não eu, porque você vê ou porque você descobre que a mente experiencia uma felicidade cada vez maior ao fazer isso. Dessa forma, você abandona suas velhas maneiras de se identificar sem qualquer nostalgia, porque você vê que elas impunham limitações à sua felicidade. Você passa a ver a percepção do não-eu não como uma negação de suas estratégias para a felicidade, mas como uma estratégia que leva à felicidade de um tipo mais elevado e mais confiável. Of course, it's possible to apply the sense of not self in unskillful ways, as when you deny responsibility for your own misdeeds. If you drive through a red light and the police ask you who was driving, it wouldn't be skillful to say that your body is not self, so you can't be held responsible for what you did. Claro, é possível aplicar a noção de não-eu de maneiras inábeis, quando como você nega a responsabilidade por seus próprios erros. Se você avançar no sinal vermelho e a polícia perguntar quem estava dirigindo, não seria hábil dizer que seu corpo não é seu ou que não é eu e que você não pode ser responsabilizado pelo que ele fez.
Here we'll focus attention on skillful ways to use the perception of not self. Aqui focaremos a atenção inteiramente nas maneiras hábeis de usar a percepção do não-eu. As you follow the noble path of virtue, concentration, and discernment, you find that there are three stages in which you learn to apply the perception of not self in a skillful way. In the first, you continue to identify with the activities of the path and apply the perception of not self to any activities that would pull you off the path. In the second stage, you apply the perception of a not self to the path on the grounds that it's fabricated. You've come to see that even the most refined fabrications contain refined levels of stress. Finally, you apply the perception of not self to the experience of the deathless that comes when you let go of the path, so the mind will be totally free of clinging and thus totally released. Ao seguir o nobre caminho, o nobre caminho da virtude, concentração e discernimento, você descobre que existem três estágios nos quais aprende a lidar com a percepção de não-eu de maneira hábil. Na primeira, você continua a se identificar com as atividades do caminho e aplica a percepção de não-eu a qualquer atividade que o tire fora do caminho. No segundo estágio, você aplica a percepção de não-eu ao caminho, alegando que ele é fabricado, e você percebe que mesmo as fabricações mais refinadas contêm níveis refinados de estresse. Finalmente, você aplica a percepção de não-eu à experiência da dimensão sem morte, que surge quando você abandona o caminho, de modo que a mente fique totalmente livre do apego e, portanto, totalmente liberta. Let's look at these three stages in a little more detail. The first stage sees experience in terms of the right view as defined in the Noble Eightfold Path, the Four Noble Truths of suffering, its origination, its cessation, and the path of practice leading to its cessation. As you may remember, each of these truths carries a duty. If you want to put an end to suffering, suffering should be comprehended, its cause should be abandoned, its cessation should be realized, and the path to its cessation should be developed as a skill. The purpose of the teaching on not self in this level is to help you perform each of these tasks. Vejamos esses três estágios com um pouco mais de detalhes. O primeiro estágio vê a experiência em termos da visão correta, conforme definido no nobre caminho óctuplo, as quatro nobres verdades de sofrimento, sua origem, sua cessação e o caminho da prática que conduz à sua cessação. Como você deve se lembrar, cada uma dessas verdades implica um dever. Se você quiser acabar com o sofrimento deve ser compreendido, sua causa deve ser abandonada, sua cessação deve ser realizada e o caminho para sua cessação deve ser desenvolvido como uma habilidade. O propósito do ensinamento sobre o não-eu neste nível é ajudá-lo a realizar cada um desses deveres. In the first Noble Truth, the Buddha identifies suffering with the five clinging aggregates. Notice that the aggregates themselves are not suffering. The mind suffers because it clings to them. But clinging is also similar to the process of feeding. We keep doing something again and again, that's the clinging, as a means of finding happiness. That's the feeding. The self as agent clings. The self as consumer feeds. Na primeira nobre verdade, o Buda identifica o sofrimento com os 5 agregados do apego. Observe que os próprios agregados não são o sofrimento. A mente sofre porque se apega a eles. Agora, o apego também é semelhante ao processo de alimentação. Continuamos fazendo algo interruptamente. Isso é o apego, como um meio de encontrar a felicidade. Isso é um tipo de alimentação. Ou isso é alimentação. O eu, como agente, se apega, e o eu, como consumidor, se alimenta. A good example of this is an experiment some neurobiologists did one time with mice. They located the pleasure center in each mouse's brain and planted a little electrode in there. When the mice pushed their heads against a little bar, the bar would give a mild electric stimulation to the pleasure center. They found this so predictably pleasant, like the infant we mentioned at the beginning of the retreat, that they got addicted to pressing their heads against the little metal bar, doing it again and again and again. In fact, they grew so addicted to the electric stimulation that they neglected to eat and they died. They were feeding on a pleasure that was very immediate and intense, but provided no nourishment. The self as consumer was totally satisfied, so the self as agent and commentator said, what the hell? We can stop making any effort. That's why they died.
Um bom exemplo disso é um experimento que alguns neurobiólogos fizeram com camundongos. Eles localizaram o centro de prazer no cérebro de cada camundongo e implantaram um pequeno eletrodo ali. Quando os camundongos empurravam suas cabeças contra uma pequena barra, a barra dava uma leve estimulação elétrica ao centro de prazer deles. Eles acharam isso tão previsível, os camundongos acharam tão previsivelmente agradável, como, por exemplo, com o exemplo da criança que mencionamos no início do retiro, que os camundongos ficaram viciados em pressionar a cabeça contra a barra, fazendo isso repetidamente, de novo, de novo, de novo. Na verdade, eles ficaram tão viciados na estimulação elétrica que se esqueceram de comer e morreram. Estavam, entre aspas, se alimentando de um prazer muito imediato e intenso, mas que não dava nenhuma nutrição, que não nutria. O eu consumidor estava totalmente satisfeito, e o eu como agente e comentarista disse: que diabos, podemos parar de fazer qualquer esforço. Por isso, eles morreram. The same principle applies to the human mind. We usually feed on the aggregates in a way that provides no real nourishment, and so our goodness dies. O mesmo princípio se aplica à mente humana. Geralmente, nos alimentamos dos agregados de uma maneira que não fornece nutrição real, e assim nossa bondade morre. On this level of right view, the Buddha has us use the perception of not self as a means of comprehending this type of clinging and feeding to the point where we feel no more passion for it. But his approach is a little indirect. As we've already seen, instead of telling you simply to stop feeding on the aggregates, he has you turn them into a path, the health food that gives strength to the mind to the point where it no longer needs to feed. While you're developing the path, you have to define yourself as the person responsible for keeping with the path. That's the self as agent. And the person who will benefit from the long term from doing it. That's the self as consumer. You have to regard as not self anything that would pull you off the path. In other words, at this stage, you have to apply the perception of not self selectively, just to things that would be antithetical to the path. You learn to do this with more and more skill, thanks to the self as commentator. Nesse nível de visão correta, o Buda nos faz usar a percepção do não-eu como um meio de compreender esse tipo de apego e alimentação até o ponto de não sentirmos mais paixão por isso. Mas sua abordagem é um pouco indireta. Como já vimos, em vez de simplesmente dizer para você parar de se alimentar dos agregados, ele faz com que você os transforme em um caminho, o alimento saudável que dá força à mente a ponto de ela não precisar mais se alimentar. Enquanto você estiver desenvolvendo o caminho, você tem que se definir como a pessoa responsável por seguir o caminho. Esse é o eu como agente. E como a pessoa que irá se beneficiar a longo prazo ao se apegar ao caminho. Ou seja, esse é o eu como consumidor. Você deve considerar como não eu qualquer coisa que o tire do caminho. Em outras palavras, nesse estágio, você deve aplicar seletivamente a percepção de não eu, apenas a coisas que seriam contrárias ao caminho. Você aprende a fazer isso você aprende a fazer isso cada vez com mais habilidade, graças ao eu comentarista. One example of this strategy is the practice of virtue, the path factors of right speech, right action, and right livelihood. Right speech means not lying, not engaging in divisive speech, not using harsh speech, and not engaging in idle chatter. Right action means not killing, not stealing, and not engaging in illicit sex, such things as adultery or sex with minors. Right livelihood means earning your livelihood in an honest way that does not oppress others. Um exemplo dessa estratégia é a prática da virtude. Os fatores do caminho, da fala correta, da ação correta e do modo de vida correto. A fala correta significa não mentir, não se envolver na fala divisora, não usar fala ríspida, não se envolver em conversa sem propósito. A ação correta significa não matar, não roubar, não praticar sexo ilícito, coisas como adultério ou sexo com menores. O modo de vida correto significa ganhar seu sustento de maneira honesta, que não oprima os outros. As you try to master these principles of virtue, you'll find sometimes that they require you to make sacrifices. The Buddha lists three main types of sacrifice: loss in terms of wealth, in terms of your relatives, or in terms of your physical health. An example of loss in terms of wealth would be situations where you could make more money in the short term by lying, but you don't.
example of loss in terms of your relatives and your health would be cases where society breaks down. The only way you could find food for yourself and your family would be through stealing or engaging in prostitution. But again, you don't. Ao tentar dominar esses princípios de virtude, você descobrirá que eles, às vezes, exigem que você faça sacrifícios. O Buda lista 3 tipos principais de sacrifícios que você deve ou pode vir a ter que fazer: a perda em termos de riqueza, perda em termos de parentes ou em termos de saúde física. Um exemplo de perda em termos de riqueza seriam situações em que você poderia ganhar mais dinheiro a curto prazo mentindo, mas você não faz isso. Um exemplo de perda em termos de seus parentes e de sua saúde seriam os casos em que a sociedade entra em colapso e a única maneira de encontrar comida para você e sua família seria roubando ou se prostituindo, mas, novamente, você não faz. The Buddha states that these forms of loss would be minor compared to the loss of the harm would be done to your long-term well-being if you abandon your precepts or engaged in wrong livelihood. So you have to define yourself around the principles of virtue and label as not self your wealth, your physical health, and even your relatives. Remember, the nature of life is that death you will have to be separated from your wealth, health, and relatives someday anyhow. But the rewards of virtue and right view will serve you well even beyond death. But if you discard your virtue and right view, then at death you'll have nothing to support you at all. O Buda afirma que essas formas de perda seriam menores em comparação com o dano que seria causado ao seu bem-estar a longo prazo se você abandonasse seus preceitos ou se envolvesse em um modo de vida incorreto. Portanto, você deve definir seu eu baseado dos princípios da virtude e rotular como não eu sua riqueza, sua saúde física, até mesmo seus parentes. Lembre-se, a natureza da vida é tal que, na hora da morte, você terá que se separar de sua riqueza, se separar de sua virtude, se separar de seus parentes de qualquer forma. Mas as recompensas da virtude e da visão correta irão servi-lo bem mesmo após a morte. Mas se você descartar sua virtude e sua visão correta, então, na hora da morte, você não terá nada para sustentá-lo. Another example of applying the perception of not self selectively is the practice of right concentration. As we've already noted, right concentration is composed of the 5 aggregates, and in particular, feelings of ease, rapture, and refreshment that come from right concentration are health food for the mind. You learn through this practice you can find a sense of happiness that comes from within. You no longer need to go looking for nourishment outside. Outro... Outro exemplo de aplicação seletiva da percepção de não-eu é a prática da concentração correta. Como já observamos, a concentração correta é composta pelos 5 agregados, em particular, as sensações de tranquilidade, arrebatamento e revigoramento provenientes da concentração correta são alimento saudável para a mente. Você aprende, por meio dessa prática, que pode encontrar uma sensação de felicidade que vem de dentro e não precisa mais procurar alimento lá fora. To develop this sort of concentration, you have to identify yourself as the person responsible for developing it. You hold on to your concentration and apply the perception of not self to any distracting thoughts that would pull you away from the object of your concentration. Just because a thought appears in your mind, you don't have to regard it as yours. If it's going to disturb your concentration, you have to label it as not self. Para desenvolver esse tipo de concentração, você deve se identificar como uma pessoa responsável por desenvolvê-la. Você mantém sua concentração e aplica a percepção do não-eu a qualquer pensamento que o distraia e o afaste do objeto de sua concentração. Apenas porque um pensamento aparece em sua mente, você não precisa considerá-lo como seu. Se for perturbar a sua concentração, você deve rotulá-lo como não eu. There are 2 useful analogies you can keep in mind. One is to see the mind as a committee and to remind yourself that you don't have to identify with the committee's unskillful members. Existem 2 analogias úteis que você pode usar aqui. Uma delas é ver a mente como um comitê e lembrar a si mesmo que você não precisa se identificar com os membros não hábeis do comitê. Another useful analogy comes from John Lee. There are lots of germs and other parasites in your body, and some of them travel in the blood vessels through your brain.
Maybe they have some issues with you and they leave unskillful thoughts in your mind as they go through your head. Outra analogia útil vem de adrenaline. Existem muitos germes e outros parasitas em seu corpo, e alguns deles viajam nos vasos sanguíneos através do seu cérebro. Talvez eles tenham algum problema com você e deixem pensamentos inábeis em sua mente enquanto passam pela sua cabeça. You might find these analogies useful as you learn to let go of any thoughts that would pull you away from your concentration. That way, when you hold your practice of concentration, it has a chance to develop. Você pode achar essas analogias úteis à medida que aprende a deixar de lado quaisquer pensamentos que o afastem de sua concentração. Dessa forma, quando você mantém sua prática de concentração, ela tem uma chance de se desenvolver. As you gain skill and maturity in applying perceptions of self and not self in this way, that skill can enable you to let go of any attachment to other lesser forms of happiness that you now realize you no longer need. In particular, the pleasures of sensuality. When you realize that you no longer need them, you find that there was nothing really there. À medida que você ganha habilidade e maturidade ao aplicar as percepções do eu e do não eu dessa maneira, essa habilidade pode capacitá-lo a abandonar muitos apegos a outras menores formas de felicidade, das quais você agora percebe que não precisa mais, em particular, os prazeres da sensualidade. Quando você percebe que não precisa mais deles ou delas, descobre que não havia nada realmente ali. This point reminds me of one of my favorite cartoons. A group of cows are feeding in a pasture. One of the cows jerks its head up in a sudden state of surprise and realization, saying, "Hey, wait a minute, this is grass. We've been eating grass." Hum. Esse ponto me lembra de uma das minhas charges favoritas. Um grupo de vacas está se alimentando em um pasto. E uma das vacas levanta a cabeça em um súbito estado de surpresa e compreensão, dizendo: Ei, peraí, isso é grama! Nós estamos comendo grama! And it has a similar story. A blind man has been given an old, dirty rag and has been told that it's a clean white cloth. He's very protective of his clean white cloth. But then his relatives take him to a doctor, and the doctor cures his blindness. He looks at the cloth and realizes that he was fooled. It's just a dirty old rag. O cânone tem uma história semelhante. Um cego recebeu um pano velho e sujo, mas lhe disseram que era um pano limpo e branco. Ele é muito cuidadoso com seu pano branco e limpo. Mas, então, seus parentes o levam a ver um médico e o médico cura sua cegueira. Ele olha para o pano e percebe que foi enganado. É só um trapo velho e sujo. The Dharma point, both in the cartoon and in the story, is we often blindly look for pleasure in things that, when we come to our senses, we realize were never all that satisfying to begin with. In some cases, the pleasure is actually unhealthy, causing us to do things we later regret. A lição do Dhamma aqui, tanto na charge quanto na história, é que muitas vezes procuramos prazer cegamente em coisas que, quando nos damos conta, percebemos que nunca foram tão satisfatórios para começar ou para início de conversa. Em alguns casos, o prazer não é sequer saudável. Leva-nos a fazer coisas das quais iremos nos arrepender depois. The practice of jhana provides the perspective that allows you to step back from your sensual passions and all your other unskillful ways of looking at for pleasure, to see that they really weren't worth the effort put into gaining them. This forces you to step back from the unskillful committee members that push for these ways of looking for pleasure, and to ask whether you really want to continue associating and identifying with them or not. A prática de jhana fornece a perspectiva que permite que você se afaste de suas paixões sensuais e de todas as outras formas inábeis de buscar prazer, para ver que não valiam o esforço feito para obtê-los. Isso força a dar um passo para trás e dar uma boa olhada nesses membros inábeis do comitê que reivindicam essas formas de buscar prazer e a se perguntar se você deseja continuar se associando e se identificando com eles ou não. This process isn't always easy. You tend to identify with those unskillful committee members because you associate them with pleasure. But the practice of jhana helps to make this process of identification possible. When you can see that, in comparison to the harmless and blameless pleasure of jhana, these other committee members also bring you stress and pain. You can more easily regard them as not self. You can let them go. Esse processo nem sempre é fácil. Você tende a se identificar com os membros do comitê inábeis,
porque você os associa com o prazer. Mas a prática de jhana ajuda a tornar possível esse processo de desidentificação. Quando você puder ver que, em comparação com o prazer irresistível de jhana, esses outros membros do comitê também lhe trazem estresse e dor, você conseguirá considerá-los mais facilmente como não eu. Você pode, então, abandoná-los. As the practice of jhana matures, there eventually comes a point where you realize that only one attachment remains blocking unconditioned happiness, and that's attachment to the path itself, in particular to the practice of concentration and the development of discernment. This is where the Buddha starts having you apply the transcendent teaching on that self all around, not just selectively. In other words, you apply the perception of not self to every instance of clinging to the aggregates, even to the aggregates that go into jhana and discernment. This is how the not self teaching helps you with the duties of comprehending stress and abandoning every form of craving, clinging, passion, or delight that would give rise to stress. À medida que a prática de dhyana amadurece, finalmente chegará um ponto em que você perceberá que apenas um apego permanece impedindo a felicidade incondicionada. E esse apego é o próprio caminho, nomeadamente a prática de concentração e o desenvolvimento do discernimento. É aqui que o Buda começa a fazer com que você aplique o ensinamento transcendente do não eu a tudo, e não apenas seletivamente. Em outras palavras, você aplica a percepção de não eu a cada instância de apego aos agregados, mesmo aos agregados que constituem o jhana e o discernimento. É assim que o ensinamento do não eu o ajuda, o ajuda com os deveres de compreender estresse e abandonar toda forma de anseio, desejo, apego, paixão ou deleite que daria origem ao estresse. A passage in the canon, Anguttara 936, shows that there are three main stages in this process. First, you master any of the jhanas, beginning with at least the first. That's when you're still applying the perception of not self selectively. Then you try to develop the perception of not self to the path itself. To begin with, you perceive the aggregates of form, feeling, perception, fabrication, and consciousness that go into the jhana as inconstant, stressful, and not self. Once you've developed a sense of dispassion for these perceptions, you come to perceive that all around dispassion and cessation would be desirable. Then you learn how to drop even that perception and stay right there. Uma passagem do cânone Anguttara Nikaya 936 mostra que há três etapas principais neste processo. Primeiro, você domina qualquer um dos jhanas, começando pelo menos com o primeiro. Isso é quando você ainda está aplicando seletivamente a percepção do não-eu. Então, você tenta desenvolver a percepção de não-eu em relação ao próprio caminho. Para começar, você percebe os agregados de forma. Para começar, você percebe que os agregados de forma, sensação, percepção, fabricação e consciência que constituem o jhana como inconstantes, estressantes e não eu. Depois de desenvolver essa sensação de despaixão por meio das percepções, você percebe que a despaixão total e a cessação seriam desejáveis. Então, você aprende a abandonar até mesmo essa percepção e permanece ali. In other words, your sense of self as a consumer comes to a value judgment. The fabricated happiness, even in refined concentration, is no longer satisfactory. Your sense of self as agent is stymied. No matter which direction it intends, the happiness it results would be inconstant and stressful. So you label all intentions as not self. Most importantly, you ferret out the voices in the mind that is directing the work of concentration and discernment, the subtlest levels of self as commentator, and you apply the perception of not self there too. When the mind reaches this point, awakening can occur. Em outras palavras, sua noção do eu consumidor chega a um julgamento de valor. A felicidade fabricada, mesmo com concentração refinada, não é mais satisfatória. Sua noção do eu agente está bloqueada. Não importa a direção que ela queira ir, a felicidade resultante será inconstante, estressante. Então, você rotula todas as intenções como não eu. Mais importante ainda, você descobre a voz na mente que está dirigindo o trabalho de concentração e discernimento.
os níveis mais sutis do eu como comentarista ou comentador, e aplica a percepção de não eu a essa voz também. Quando a mente alcançar esse ponto, o despertar pode ocorrer. A couple of points need to be explained here. First, with regard to the second stage, where the Buddha says to perceive the aggregates in the jhana as inconstant, stressful, and not self. There are other passages in the canon that expand on this point. In these passages, the Buddha recommends that you apply three questions derived from the original question that he said was the basis of discernment. What, when I do it, will lead to my long-term well-being and happiness? At this point in the practice, he recommends looking more closely at the idea of long-term happiness. Focus on the word long-term. You know that jhana is long-term happiness, but now you realize that long-term is no longer good enough. It's inconstant. Alguns pontos precisam ser explicados aqui. Primeiro, com relação ao segundo estágio, no qual Buda diz para perceber os agregados no jhana como inconstantes, estressantes e não eu. Há outras passagens no cânone que expandem esse ponto. Nessas passagens, o Buda recomenda que você aplique 3 perguntas derivadas da pergunta original que ele disse a ser a base do discernimento, que é a seguinte: o que, quando eu fizer, levará ao meu bem-estar e à minha felicidade a longo prazo? Nesse ponto da prática, ele recomenda olhar bem de perto a ideia de felicidade a longo prazo. Concentre-se na palavra longo prazo. Você sabe que dhyana é uma felicidade de longo prazo, mas agora você percebe que o longo prazo deixou de ser bom o suficiente, é inconstante. The Pali term here, anicca, is sometimes translated as impermanent, but that's not what it really means. Its opposite, nicca, describes something that's done constantly and reliably. You can depend on it. But if something is not nicca or anicca, it's unreliable. It wavers. If you try to base your happiness on it, you have to keep tensing up around it, like trying to relax while sitting in a chair with wobbly, uneven legs. O termo em Pali aqui, anicca, às vezes é traduzido como impermanente, mas não é isso que realmente significa. O seu oposto, nicca, descreve algo que é feito de forma constante e confiável. Você pode depender disso. Mas, se algo não é nicca ou anicca, não é confiável, ele oscila. Se você tentar basear sua felicidade nisso, terá que ficar tenso por conta disso. Como tentar relaxar sentado em uma cadeira com pernas bambas e irregulares. So when you see that even the long-term happiness of jhana is inconstant, unreliable, and wavering, you realize that it's not really all that pleasant. Even in the pleasure it does offer, there is stress. Because there's stress, why would you want to claim it as yours? Então, quando você vê que mesmo a felicidade de longo prazo de dhyana é inconstante, não confiável e oscilante, você percebe que não é tão agradável assim. Mesmo no prazer que ela oferece, há estresse. E como há estresse, porque você gostaria de reivindicá-lo como seu? This line of thinking corresponds to the three questions that the Buddha has you ask at this stage in the practice. The first is this constant? And the answer is no. That leads to the next question. If it's inconstant, is it pleasant? Again, the answer is no. That leads to the third question. If something is inconstant and stressful, is it fitting to say that this is me, this is myself, this is what I am? In other words, is it skillful to lay claim to this? And again, the answer is no. Essa linha de pensamento corresponde às 3 perguntas que o Buda recomenda que você faça nesse estágio da prática. A primeira é, entre aspas, isso é constante? E a resposta é não. Isso leva à próxima pergunta, abre aspas, isso é inconstante e agradável? Mais uma vez, a resposta é não. Isso leva à terceira pergunta, abre aspas, se algo é inconstante e estressante, é adequado dizer que este sou eu mesmo, isto é o que eu sou? Fecha aspas. Em outras palavras, seria hábil reivindicar isso? E a resposta, novamente, é não. Now, notice that the Buddha is not asking you to come to the metaphysical conclusion that there is no self. Instead, he's asking you to come to a value judgment. He's simply asking you to see if this way of creating a sense of self is skillful. Is it worth the effort that goes into it? Now that your sensitivities have been heightened through your practice of jhana, there comes a point where the answer no really goes to your heart.
So you stop engaging these subtle aggregates. The Buddhist method of analysis, when it's consistently applied to all of the aggregates, gives rise to a sense of disenchantment and dispassion for any possible type of clinging. But notice, you're not doing this out of pessimism or defeatism. You're doing this for the sake of your own true happiness. But now it's better than long-term, longer than long-term. You want something totally timeless and reliable. Agora, observe que o Buda não está pedindo para você chegar à conclusão metafísica de que não existe um eu. Em vez disso, ele está pedindo que você faça um julgamento de valor. Ele está simplesmente pedindo que você veja essa maneira de criar uma noção de eu hábil. Vale a pena o esforço investido nessa noção de eu? Agora que suas sensibilidades foram intensificadas por meio da prática de jhana, chega um ponto que a resposta é não. Realmente atinge. Oh, desculpa. Chega um ponto em que a resposta não realmente atinge o seu coração. Então você para de se envolver com esses agregados sutis. O método de análise do Buda, quando aplicado consistentemente a todos os agregados, dá origem a um sentimento de desencantamento e despaixão por qualquer tipo de apego possível. Mas, repare, você não está fazendo isso por um tipo de pessimismo ou derrotismo. Você está fazendo isso pelo bem de sua felicidade verdadeira. Mas agora é melhor do que longo prazo. É mais longo do que o longo prazo. Você quer algo totalmente atemporal e confiável. Another point to note here is that sometimes a series of questions leads to full awakening, but sometimes it doesn't. It leads instead to a lower stage of awakening called non-return. Now, the level of awakening at non-return is not bad. A group of people once came to see my teacher, John Fu. They'd been studying Buddhist philosophy and had heard that he was a good teacher, but they didn't know what he taught. So they came and asked him to teach them. He said, okay, well, close your eyes, focus on your breath. They said, no, we can't do that. He asked why. They said, if we focus on the breath, we'll get stuck on jhana and then we'll be born as Brahmas. And John Fu responded, what's wrong with being reborn as a Brahma? Even non-returners are born as Brahmas. And being reborn as a Brahma is better than being reborn as a dog. Outro ponto a se observar é que às vezes essa série de perguntas leva ao despertar total, mas às vezes não. Em vez disso, leva a um estágio inferior de despertar, chamado não retorno. Agora, o nível de despertar do não retorno não é nada mal. Certa vez, um grupo de pessoas veio visitar meu professor Ajahn Fuang. Eles estudavam filosofia budista e tinham ouvido falar que ele era um bom professor, mas não sabiam o que ele ensinava. Então, eles vieram e pediram que ele os ensinasse. Então ele disse, certo, então fechem os olhos e foquem na sua respiração. Mas as pessoas disseram, não, nós não podemos fazer isso. E ele perguntou, mas por quê? Eles disseram, se nos concentrarmos na respiração e ficarmos presos em jhana, nós podemos renascer como Brahmas. E Ajahn Fuang respondeu, e o que há de errado em nascer como um Brahma? Mesmo aqueles que não retornaram, os anagamis, nascem como Brahmas. E renascer como um Brahma é melhor do que nascer como um cachorro. In other words, if you haven't attained jhana, it's hard to let go of sensual passions. And people stuck on sensual passions, even if they've studied Buddhist philosophy, can easily be reborn as dogs. Not good dogs, stray dogs by the side of the road. So the dangers of jhana and non-return are much slighter than the dangers of not reaching those attainments. Em outras palavras, se você não alcançou jhana, é difícil abandonar as paixões sensoriais ou sensuais. E as pessoas presas a paixões sensoriais e sensuais, mesmo que tenham estudado filosofia budista, podem facilmente renascer como cachorros, e não como bons cachorros, cachorros vira-latas nascidos à beira da estrada. Portanto, os perigos de jhana e do não retorno, anagami, são muito menores do que os perigos de não alcançar essas realizações. Still, if possible, the Buddha does encourage you to try to go beyond the level of non-return and gain full awakening. This is where he brings in the third level of training in applying the perceptions of not-self. It's actually an even more expansive application of the perceptions. In Pali, the phrase you apply at this stage is sabbe dhamma anatta, which means all phenomena are not self. This applies to both fabricated phenomena and unfabricated phenomena. And it's important to note here that this perception is part of the path, not the goal.
In other words, it's not the conclusion you come to when you arrive at awakening. It's a perception you use to get beyond your last attachments. Ainda assim, se possível, o Buda o encoraja a tentar ir além do nível de não retorno e alcançar o despertar completo. É aqui que ele introduz o terceiro nível de treinamento na aplicação da percepção de não-eu. Na verdade, é uma aplicação ainda mais expansiva da percepção. Em Pali, a frase que você aplica nesse estágio é Sabbe Dhamma Anatta, significa todos os fenômenos são não-eu. Isso se aplica tanto a fenômenos fabricados quanto a fenômenos não fabricados. É importante observar aqui que essa percepção faz parte do caminho, não do objetivo. Em outras palavras, não é a conclusão a que você chega quando realiza o despertar. É apenas uma percepção que você usa para superar seus últimos apegos. What keeps a non-returner from gaining total awakening is a type of passion and delight. Passion for the deathless and delight in the deathless. Passion and delight is another term for clinging. Even when the mind lets go of its clinging and passion for the aggregates, there's still something it may cling. There still is something it may cling to in the experience of the deathless that follows after letting go of the aggregates. The mind can regard its experience of the deathless as a phenomenon, as an object of the mind. Where there's an object, there's a subject, the knowing self, the sense of I am. And this provides a foothold for passion and delight to arise. Since you've been feeding on these things for so long, you instinctively try to feed off the deathless. So you have to try to control the experience of the deathless, even though the idea of control here is superfluous. The deathless isn't going to change on you and counterproductive. The self created around this desire for control actually gets in the way of total freedom. To counter this tendency toward feeding and control, the Buddha here has you apply the perception that all phenomena are not self, even to the experience of the deathless. This is what gets rid of the I in I am. O que impede aquele que não retorna, ou o anagami, de alcançar o despertar total é um tipo de paixão e deleite. Paixão e deleite pela dimensão sem morte. Ou seja, paixão e deleite é outro termo para o apego. Mesmo quando a mente abandona seu apego e sua paixão pelos agregados, ainda há algo que ela pode se apegar, que seria, no caso, a experiência da dimensão sem morte, que segue após o abandono dos agregados. A mente pode considerar sua experiência da dimensão sem morte como um fenômeno, como um objeto mental. Onde há um objeto, há um sujeito, ou existe o eu conhecedor, ou a noção de eu sou. E isso fornece um ponto de apoio para que a paixão e o prazer surjam. Como você vem habitualmente, como você já tem esse hábito de vir se alimentando de coisas há tanto tempo, instintivamente você tentará se alimentar dessa dimensão sem morte. Então, você tenta controlar essa experiência da dimensão sem morte, mesmo que a ideia de controle, entre aspas, seja supérflua, pois o sem morte não vai mudar. O eu, criado baseado nesse desejo de controle, acaba entrando no caminho, impedindo a libertação total. Para combater essa tendência de alimentação e controle, o Buda aqui recomenda aplicar a percepção de que todos os fenômenos são não eu, até mesmo a experiência da dimensão sem morte. Isso é o que elimina o eu e também elimina o eu sou. There's another passage relevant to this point where the Buddha says that when you see all phenomena arising and passing away, this includes everything, including the path, and you're clinging to the deathless. When you watch everything arising all the time, the idea of non-existence doesn't occur to the mind. When you see these things passing away, the idea of existence doesn't occur to the mind. At that point, the ideas of existence and non-existence are irrelevant to your experience. All you see is stress arising, stress passing away. Outra passagem relevante quanto a este ponto, na qual Buda diz que quando você vê todos os fenômenos surgindo e desaparecendo, e isso aqui inclui tudo, inclusive o caminho e o seu apego à dimensão sem morte. Quando você observa tudo surgindo o tempo todo, a ideia de não existência não ocorre à mente. Quando você vê essas coisas desaparecendo, a ideia de existência não ocorre à mente.
Nesse ponto, a ideia de existência e não existência são irrelevantes para a sua experiência. Tudo que você vê é estresse. Tudo que surge é estresse. Estresse surgindo, estresse desaparecendo. The state of mind has several ramifications. If ideas of existence and non-existence don't occur to you, then the question of whether the self exists or doesn't exist wouldn't occur to you either. This gets rid of the am in I am. This also does away with your fear of going out of existence if things are let go, because the mind isn't thinking in those terms. Esse estado mental tem várias ramificações. Se as ideias de existência e não existência não lhe ocorrerem, então a pergunta sobre existência ou não do eu também não irá lhe ocorrer. Isso elimina o eu sou e elimina o sou. Isso também elimina o seu medo de deixar de existir se as coisas forem abandonadas, porque a mente não está pensando dessa maneira ou pensando nesses termos. At the same time, you're reaching the highest stage of transcendent right view with a higher and more refined level of duty. As you remember with the Four Noble Truths, each of the truths has a duty, but in this case, when you see everything arising and passing away simply as stress, all the duties are reduced to one. You comprehend things to the point of dispassion. This means that you let go, let go, let go, even of concentration, even of discernment, even of the act of clinging to the deathless. In the words of Ajahn Mun, all Four Noble Truths become one. They all carry the same duty, which is to let go of everything. Ao mesmo tempo, você está alcançando o estágio mais elevado da visão correta transcendente, como um nível mais elevado e refinado de dever. Como você deve se lembrar em relação às quatro nobres verdades, cada uma das verdades tem um dever. Mas, neste caso, quando você vê tudo surgindo e desaparecendo apenas ou simplesmente como estresse, todos os deveres são reduzidos a um dever. Você compreende as coisas até o ponto da despaixão. Isso significa que você abandona, até mesmo a concentração, até mesmo o discernimento, até mesmo o ato de se apegar à dimensão sem morte. Ou nas palavras de Ajahn Mun, todas as quatro nobres verdades se tornam uma. Todas elas implicam o mesmo dever, que é abrir mão de tudo. This allows the mind to experience nirvana not as a phenomenon, but as a total experience. At this point, you've found total happiness, which no longer needs any protection, no longer needs to be maintained. There's no longer any issue of feeding or control or non-control. There's no need for the strategy of self as agent to create this happiness. No need for the sense of self to consume or experience it. When there's nothing left to do, there's no need for the self as commentator. Isso permite que a mente experiencie o Nibbana não como um fenômeno, mas como uma experiência total. Neste ponto, você encontrou a felicidade total, que não precisa mais de proteção, não precisa mais ser mantida. Não há mais nenhum problema de alimentação, nem de controle e nem de não controle. Não há necessidade da estratégia do eu como agente para criar essa felicidade. E não há necessidade de uma noção de eu para consumi-la ou experienciá-la. E quando não há nada a fazer, não há necessidade do eu como comentador ou comentarista. Where you don't draw a line to define self, there's no line to define not self. And where there's no clinging, there's no need for the strategy of not self. So strategies of self or not self are all put aside. Even the strategy of dispassion itself gets put aside. At this point, the mind no longer has any need for any strategies at all, because it's found a happiness that's totally solid. It's not a phenomenon. It's a happiness that doesn't count as feeding. Doesn't count as a feeling. The Buddha calls it the special form of consciousness that doesn't need to be experienced through the six senses, or what he calls the all. It's directly experienced as total freedom. And at the moment of awakening, there's no experience of the six senses. Onde você não traça uma linha para definir o eu, não há uma linha para definir o não eu. Onde não há apego, não há necessidade da estratégia do não eu. Assim, as estratégias de eu e não eu são todas deixadas de lado. Até mesmo a própria estratégia de despaixão é deixada de lado. Neste ponto, a mente não precisa mais de nenhuma estratégia, porque encontrou uma felicidade que é verdadeiramente consistente. Não é um fenômeno. É uma felicidade que não se enquadra como uma sensação.
O Buda chama isso de uma forma especial de consciência, que não precisa ser experimentada por meio dos seis sentidos, ou o que ele chama de, entre aspas, o todo. É diretamente experienciada como a liberdade total. E, no momento do despertar, não há experiência dos seis sentidos. However, after the moment of awakening, when the mind returns to the experience of the senses, that sense of freedom stays. The canon illustrates this with an image, not a pretty image, but a very memorable one. The image is this. Suppose there's a dead cow. You take a knife and remove the skin, cutting all the tendons and tissues that connect the skin to the cow. Then you put the skin back on. The question is the skin still attached to the cow as it was before? And the answer is no. Even though it's right next to the cow, it's no longer attached. In the same way, the practice of discernment is like a knife. It cuts through all the attachments between the senses and their objects. Once the attachments are gone, then even if you put the knife away, you cannot connect things in the way they were before. The eye still sees forms, the ear hears sounds, but there's a sense that these things are no longer connected. No entanto, após o momento do despertar, quando a mente retorna à experiência dos sentidos, essa sensação de liberdade permanece. O cânone ilustra isso com uma imagem, uma símile. Não é uma imagem bonita, mas é muito memorável. A símile é a seguinte: suponha que haja uma vaca morta. Você pega uma faca e remove toda a sua pele, cortando todos os tendões e tecidos que conectam a pele à vaca. Então você coloca a pele de volta. A questão é: a pele ainda está presa à vaca como estava antes? E a resposta é não. Mesmo que esteja bem ali pertinho da vaca, ela não está mais presa. Da mesma forma, a prática do discernimento é como uma faca. Ele corta todos os apegos entre os sentidos e seus objetos. Uma vez que os apegos se forem, então, mesmo que você guarde a faca, você não poderá conectar as coisas da maneira que eram antes. O olho ainda vê forma, os ouvidos ouvem sons, mas há uma sensação de que as coisas não estão mais unidas. As I said, the image isn't pretty, but it conveys the point that once total freedom is found, nothing can touch it, and it's never lost. E como eu disse, a imagem não é muito bonita, mas transmite a ideia de que, uma vez que a liberdade total for encontrada, nada pode tocá-la e ela nunca é perdida. One final point. As we said in one of the earlier talks, you're limited by what you're obsessed with. You define yourself by your obsessions and attachments. And this sort of definition places limitations on you. When there are no longer any attachments or obsessions, you're no longer defined. Because you're no longer defined, you can't be described as existing, non existing, neither, or both. In other words, ideas of existence of the self and the non existence of the self no longer apply. As for perceptions of self and not self, those are like the knife that has been used to cut things through, but now has been put aside. Então, um último ponto. Como dissemos em uma das palestras anteriores, você se limita pelo que o obceca. Você se define por suas obsessões e apegos. E esse tipo de definição lhe impõe limitações. Quando não há mais apegos ou obsessões, você não está mais definido. E como você não está mais definido, você não pode ser descrito como algo que existe ou não existe, nenhum dos dois ou ambos. Em outras palavras, a ideia de existência do eu e da inexistência do eu não se aplicam mais. Quanto às percepções de eu e não eu, elas são como uma faca que foi usada para cortar as coisas, mas agora já podemos colocá-la de lado. Okay, let's meditate. Vamos meditar.
Boa noite. Night. Boa noite. I hope this has been helpful. Espero que isso aqui tenha sido útil para todos. And I look forward to seeing you all again. Espero poder vê-los mais uma vez. Fico bem, dormo bem. Everybody be well, sleep well. Take good care of yourselves.